Olá, eu sou a professora Camila Pereira e eu venho nessa videoaula dar continuidade ao sistema radicular, né? Então, na aula passada, nós entendemos as estruturas da raiz de acordo com as suas regiões e funcionalidades dentro deste tecido, né? Hoje nós vamos entender um pouquinho as características morfológicas que são particulares e que vão estar relacionadas ao ambiente no qual elas se desenvolvem, né? Com isso, nós vamos ver que as raízes elas podem ser classificadas de três tipos. Então, nós vamos ver que existem raízes que são terrestres, raízes que são aquáticas e raízes que são aéreas. Pensando nessas classificações, né, nós vamos distinguir de que forma? Então, a raiz terrestre são aquelas que se desenvolvem sob um substrato, né, e que podem também ser chamadas de subterrânea. Então, elas estão abaixo do solo, tá? Qual que é a principal característica de uma raiz dessa? Então, nós vemos que as raízes que são subterrâneas, elas apresentam uma raiz primária, né, ou principal, maior tanto em comprimento quanto em diâmetro, né, e que a partir dela formam-se raízes secundárias, que são laterais e que se posicionam de forma oblíqua, né, elas estão dispostas de maneira diagonal. Além disso, as raízes secundárias, elas tendem a ser mais finas, né, em relação à raiz principal. Uma outra característica que nós enxergamos dentro desse grupo é que todas as raízes que se originam nesse sistema são formadas a partir de um meristema único, né, que é o meristema embrionário da radícula. Onde, né, em que grupo de plantas nós conseguimos enxergar um sistema desse tipo, né, pivotante ou axial? Então, em plantas que são dicotiledôneas, como a laranjeira, né, a roseira, o algodoeiro. Então, nós vemos nesses exemplos dessas plantas onde há a presença de um sistema pivotante ou axial. O segundo tipo de raiz terrestre são aquelas que estão dispostas de forma fasciculada, né, ou em cabeleira. Então, eu trouxe um exemplo aqui, para ficar mais fácil o entendimento. A característica desse sistema radicular é que nós não vemos a presença de uma raiz principal com maior diâmetro, né, e comprimento. Nós vemos nesse sistema inúmeras raízes adventícias laterais, né? O que acontece com a raiz primária de uma planta que é fasciculada? Né? Conforme o vegetal ele vai se desenvolvendo, a raiz do tipo primária ela acaba se degenerando, tá? Então, nós vemos que aqui elas não se formam de um meristema único, né? Elas se formam de diversos meristemas e que esse meristema ele não é específico da radícula do embrião, tá? Ele pode se formar de outros meristemas, como, por exemplo, um meristema caulinar. O sistema fascicular, nós vemos ele presente em plantas como milho, né, como bambu, como a cana-de-açúcar, né? Então, são plantas que vão apresentar uma vascularização radicular, né? A raiz ela acaba formando novas raízes secundárias, ok? Nós ainda conseguimos ver, né, que as raízes subterrâneas elas podem ser classificadas em subtipos. Então, a gente percebe que existem dois tipos de raízes subterrâneas quanto à sua classificação fisiológica.
A primeira são aquelas raízes chamadas de tuberosas, né? Então, essas plantas, elas vão apresentar a sua raiz um alto potencial de armazenamento de nutrientes. Então, são estruturas de reserva de água e açúcares, né? Essas raízes, elas apresentam um crescimento anômalo, né, em espessura, e elas acontecem principalmente, pode acontecer na raiz principal, tá? Como o exemplo que eu trouxe aqui, a cenoura, ó. Ou em raízes laterais, secundárias, né? Como um exemplo, os tubérculos de batata, tá? As raízes tuberosas, elas são características de plantas que crescem em regiões secas, né? Que apresentam invernos muito rigorosos, por isso que elas fazem um armazenamento, principalmente de água e de alimento, né? Para que a planta consiga sobreviver e se desenvolver em períodos adversos, né? Onde há uma menor quantidade de água e também de temperatura. O segundo subtipo de raiz subterrânea são aquelas chamadas de contráteis. O que é uma raiz contrátil? Então, a característica dessas raízes é a capacidade que elas têm de se contrair. O ato de contração promove o aprofundamento da planta no solo. Então, a raiz contrátil puxa para baixo, né, da estrutura terrestre as partes da planta onde elas estão inseridas. Essas raízes, elas são conhecidas por apresentarem a sua superfície, olha, nós vemos aqui a superfície da raiz enrugada com linhas transversais, estão vendo? Em geral, as raízes primárias que são as contráteis. Então, nós vemos que essa estrutura aqui, ó, que vai gerar essa mobilidade de contração, permitindo, então, um aprofundamento da semente que chegam naturalmente ao solo, tá? Então, ela se contrai e se aprofunda no solo, protegendo, então, as gemas laterais, né? Ou as gemas vegetativas de diversas adversidades do tempo, tá? Do clima ou do ambiente onde essa semente está inserida. Como um exemplo aqui, né, que origina um bulbo, eu trouxe uma raiz contrátil de lírio, tá? Que é essa flor que nós conseguimos ver aqui na imagem à direita. Bom, então nós vimos a classificação de raízes terrestres e as suas subdivisões, certo? A próxima classificação são aquelas raízes chamadas de aquáticas. Então, uma raiz aquática é uma raiz onde fixa a planta na água, né? Uma característica histológica dessas plantas é que elas apresentam uma abundância em arênquima. Então, é um tipo de parênquima que armazena gases, né? As raízes aquáticas, elas podem ser divididas em dois grupos. Então, nós vamos ver as raízes aquáticas chamadas de lodosas, que são aquelas plantas que vão apresentar a sua raiz fixa no substrato onde ela está inserida, né? Conforme a imagem que nós vemos aqui, ó, uma Vitória régia, né? Então, a Vitória régia, ela tem a sua estrutura apical livre lá na superfície da água, porém, ela é fixa ao substrato na qual ela está inserida, tá? Então, essas plantas aquáticas nós chamamos de lodosas. O segundo tipo de raiz são aquelas chamadas de natantes. Qual é a característica dessas plantas? As raízes natantes, elas são livres, né? Elas não estão inseridas no substrato. Então, como exemplo aqui, eu trouxe o aguapé, tá? Essa classificação radicular, ela é muito importante
quando nós vamos definir as plantas correndo uma chave dicotômica, né? Nós precisamos entender como são as suas flores, os seus frutos, as suas flores e o seu sistema caulinar e radicular. Nesta videoaula, eu finalizo aqui descrevendo esses dois tipos de raízes, né? As que são chamadas de subterrâneas, que podem ser axial ou fasciculada, né? E aí, dentro desse grupo, nós ainda vemos raízes subterrâneas que são tuberosas, porque fazem um armazenamento de nutrientes, e aquelas que são contráteis, né? Porque tem uma movimentação que impulsiona a planta a crescer para baixo, para o solo. E o segundo tipo que nós vimos são as raízes aquáticas, das plantas que se desenvolvem na água, né? Podendo ser fixas, então nós vamos chamar de lodosas, ou sendo natantes, livres, né? Que daí são plantas que não apresentam a fixação em um ambiente único, né? Ela tem uma disponibilidade de movimentação dentro da estrutura na qual ela é inserida, que seria a água. Ok, pessoal? Então, eu finalizo minha videoaula aqui. Até logo!